de angústia, de sofrimento, de dor, reconhecendo que só Ele é capaz de atender essa necessidade. Ok? Deixa eu adiantar aqui que o vídeo já está, né, ficando longo. Mas tudo bem. Então, diz aqui, continuando, versículo 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Fica claro aqui, fica evidente, que Jesus, ele não tinha ainda, até esse presente momento, curado ninguém por intermédio de uma palavra. O próprio texto está dizendo, Jesus está dizendo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quer dizer, em outras palavras, nenhuma pessoa que veio a mim, se aproximou de mim, falou como esse homem e creu dessa forma. E essa foi a primeira pessoa que acreditou que Jesus poderia curar alguém, fazer alguma coisa à distância, simplesmente dando uma ordem. E esse homem acreditava que o que Jesus dissesse, o que Jesus ordenasse, iria acontecer, mesmo que a situação não estivesse perto de Jesus ou a pessoa perto de Jesus. Ele acreditava que a palavra de Jesus tinha autoridade tal que ela poderia percorrer distâncias, quilômetros, léguas, milhas. E onde essa palavra caísse ou chegasse, independentemente da pessoa estar ouvindo ou não, né, o problema seria resolvido. Jesus pode fazer isso hoje. Jesus pode dizer, no Brasil onde eu estou aqui, dizer assim, você está nos Estados Unidos, no Canadá, não sei, né, em qualquer outro lugar do mundo aí. Você vai e faz uma oração. E você clama. Vamos supor que Jesus estivesse aqui no Brasil e a pessoa por quem você estivesse clamando, de repente, está no outro país. Se Jesus falasse assim, pode ir, pode entrar em contato com essa pessoa, pode ligar para ela, porque ela já está curada. Ela já ficou livre do mal. Aquilo que você me pediu já aconteceu. Pode ir lá, vai lá e confere, só confere. Não precisava a pessoa lá ouvir, né? E o centurião está dizendo, eu acredito que a tua palavra, o Senhor tem autoridade, a tua palavra não está limitada a distâncias. Seja dentro do planeta, seja no outro planeta, se fosse possível acontecer isso, houvesse vida, né? Não importa de onde Jesus deu a ordem, não importa a distância em que o foco e o objeto da sua palavra esteja. O centurião estava dizendo, se o Senhor der uma ordem, independentemente da distância até onde essa palavra deve chegar para cumprir aquilo que ela está dizendo, eu creio que vai se cumprir, porque aquilo que o Senhor diz não pode deixar de acontecer, porque o Senhor é um homem que tem autoridade. A autoridade desse centurião era insignificante em relação à autoridade que Jesus tinha. E esse homem, quando faz essa declaração, se compara com Jesus, né, em questão de autoridade, mas as palavras desse homem também dão a entender que ele compreendia que, ainda que ele tivesse autoridade, a autoridade que Jesus tinha era, né, desculpa aqui o português coloquial, trocentas vezes mais do que a autoridade que esse homem possuía. Diz aqui que Jesus, ouvindo isto, ficou admirado. Admirado. O pastor Silas Malafaia tem um sermão dele dizendo, tem um título, o homem que deixou Jesus admirado. Né? E fica até meio assim, poxa, Jesus ficou admirado? Mas Jesus não é Deus, não é filho de Deus? Como que ele fica admirado com a declaração que alguém faz? Mas o fato é que Mateus está fazendo uma afirmativa a respeito de Jesus e da maneira como ele reage a essa declaração desse homem. Diz que ele ficou admirado. Né?
explicar isso aqui, entender isso aqui, poxa, Deus se admira. E Jesus era o Filho de Deus. E apesar de ele ter se esvaziado da sua glória, ele não negava a sua identidade. A maneira como ele se relacionava com o Pai era de alguém que conhecia o Pai, né, como ninguém conhecia. Mas diz aqui que ele se admirou. Se o Filho de Deus se admira, Deus também se admira? Bom, eu não vou ficar fazendo essas afirmativas, vou ficar com o que o texto dá, né? Mas Deus, esse tipo de fé, esse tipo de coração, esse tipo de palavra, o mínimo que eu posso falar aqui a respeito dessa questão de Jesus ter ficado admirado e tentar olhar para a pessoa do próprio Deus, onipotente, onipresente, onisciente, e tentar ver como que isso se relaciona ao Pai, sendo Jesus o Filho e tendo se admirado, o que eu posso dizer, dentro das minhas limitações, é que esse tipo de fé, esse tipo de palavra, esse tipo de declaração, esse tipo de coração chama a atenção de Deus. Então, eu faço essa afirmativa em relação a Deus, não é com certo receio, mas assim, dentro da minha humanidade, da minha compreensão, das minhas limitações. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz que, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo o livro das Crônicas, 16, 9. Segundo livro das Crônicas. Não é segunda não, tá, gente? É um livro. O Antigo Testamento é todo macho, né? É tudo livro. Então você não pode chamar a primeira, segunda, né? Chamar um livro de primeira e um livro de segunda tá fora da... Né? Como é que fala? Aquela questão da língua portuguesa é concordância. É um erro crasso, grosso, né? De concordância. Então, segundo livro das Crônicas, 16, 9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Existem outros textos da Escritura também que falam sobre pessoas que creram em Deus e que fizeram, né, com que Deus olhasse com um olhar diferente para essas pessoas. É isso que eu posso dizer dentro dessa minha limitação, né, de tentar entender Deus. Mas eu quero adiantar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Jesus disse que muitas pessoas vão se surpreender porque no último dia, algumas pessoas que são consideradas indignas do reino dos céus vão ser vistas lá. E algumas pessoas que são consideradas dignas não vão ser vistas lá. É por isso que nós não podemos emitir um julgamento assim, absoluto, né? Não podemos porque só Deus pode, né? E querer ser juiz. Tiago disse na sua carta que quem quer ser juiz acaba julgando a lei e, em outras palavras, acaba querendo ser o próprio Deus, né? E aí isso é complicado, roubar a glória, tentar roubar a glória de Deus. Mas a gente não pode se achar capaz de ter a última palavra em relação a tudo, né? Em algumas coisas nós temos a última palavra, mas em relação a muitas coisas das quais a gente não tem conhecimento e controle, a gente não pode ficar fazendo afirmativas, porque hoje uma coisa é de uma cor, amanhã pode ser outra. Hoje a pessoa está de um jeito, amanhã pode estar de outro. Hoje uma pessoa está do seu lado, amanhã pode estar contra. Hoje você pode estar no local, amanhã pode estar em outro. Hoje você está com saúde, amanhã pode não estar, como aconteceu com esse rapaz aqui. Mas Jesus está dizendo, naquele dia muitos vão ter surpresas. E o 12 diz assim, 12 não, vou logo para o 13, né? Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Então, do jeito que você declarou ao meu respeito, fazendo essa comparação de você comigo, em termos de autoridade,
E a maneira como você entende que eu posso agir nesse momento já vai determinar o seguinte: eu disse que iria lá na tua casa curar o rapaz, mas como você disse que eu posso fazer isso à distância, por ter autoridade, então pode ir, e do jeito que você falou, que aconteça. E diz aqui que naquela mesma hora o servo foi curado. Curado. Ele foi curado, ele não melhorou um pouquinho, né? Ele não sentiu alguma coisa no seu corpo, aí passou alguns dias, morreu. Diz que ele foi curado. Curado. Alguém perguntou uma vez para mim assim: ô pastor Paulo, mas a Bíblia diz que nem todas as pessoas vão ficar curadas. Né? Uma outra pessoa me questionou dizendo o seguinte: às vezes algumas pessoas que trazem esse tipo de palavra, geralmente quando acontece uma situação da pessoa não ser liberta daquela condição, geralmente se coloca a culpa na pessoa. E eu não concordo com isso. Né? Não concordo com isso. Mas aí, voltando para essa primeira pessoa, eu disse para ela o seguinte: olha, eu prefiro ficar com as certezas do que com as dúvidas. Então, eu prefiro pegar as possibilidades da coisa se realizar e não das possibilidades de repente não acontecer. Então, se eu tenho a certeza e eu tenho a dúvida, embora dúvidas às vezes sejam úteis na vida, mas com relação a Deus, com relação à palavra de Deus e ao próprio Deus, não pode haver no meu coração lugar para dúvidas, principalmente em relação àquilo que Deus diz que vai fazer. Eu tenho o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, tende fé em Deus, Jesus disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E no 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebesteis, e será assim convosco. Jesus não está dizendo ali o seguinte: olha, duvidem, né? Desconfiem, falem, mas pensem numa outra possibilidade. Falem, vocês podem até falar, mas assim, não fiquem muito animados não. Porque vai que não funciona, vai que não acontece. Porque teve algumas pessoas que tentaram e não funcionou. Não, Jesus não diz isso. Então, eu prefiro ficar com a certeza do que com a dúvida. Tiago, capítulo 1, finalizando, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Versículo 5. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí ele conclui dizendo: não suponha esse homem ou mulher que alcançará do Senhor alguma coisa, se duvidar. Então, o que você acha que é mais conveniente? Eu ficar com isso que Tiago está dizendo, com isso que Marcos está dizendo, capítulo 11, Hebreus 11:6 e outros textos que não é me forçam, mas que me compelem a crer em Deus e a me agarrar à sua palavra? Ou que eu fique com essas incertezas, com essas opiniões contrárias? Eu deixo para você fazer a sua avaliação e o seu julgamento. Mas eu quero orar, finalizando por você, tá? Eu não sei quem está me ouvindo, não sei até onde esse vídeo vai chegar. Eu não tenho ainda uma grande repercussão, né? O meu canal ele tem ainda não tem nem 50 inscritos, né? Eu não gravo vídeo todos os dias ainda. A minha estrutura, né? Ela não é uma estrutura boa ainda. Você pode ver que meu vídeo está seco. Ele não vai ser editado, ele não vai ter nada, né? É simplesmente uma gravação e eu vou colocar no canal aí e você vai assistir. E aí, se você achar que esse vídeo é legal, se você achar que esse vídeo faz bem, de repente que uma pessoa doente, uma pessoa que está passando por uma situação crítica, precisa ouvir isso que eu estou falando, então o conselho que eu te dou é que você pegue esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Não vou nem dizer, em benefício desse canal, para que tenha mais pessoas, não.
Pega esse vídeo, se você acha que esse vídeo, essa palavra que eu estou falando, esse texto, essa abordagem, vai ser boa para uma pessoa que você ama, que está passando por uma situação semelhante desse homem, pega esse vídeo e compartilha com ele ou com ela, né? Se você achar que você tem que compartilhar com pessoas que você não conhece, pega esse vídeo, joga no mundo aí, como eu faço com muitos vídeos e com muitas coisas que eu escrevo, que eu coloco na rede. Eu coloco até onde eu posso colocar, seja vídeo, seja texto, né? Eu procuro expandir o máximo que eu puder para que algumas pessoas sejam abençoadas, pelo menos algumas. E se você gostou desse vídeo, se você quiser dar uma curtida, né, no vídeo, e também se você achar que você deve se inscrever no canal, aí já é para me ajudar, né, ajudar o canal, eu te peço que você me dê essa moral, essa força aí, se inscrevendo no canal e sugerindo que outras pessoas também se inscrevam, para a gente aumentar o número de seguidores e outras pessoas serem mais alcançadas também. E tem um sininho aí do lado, né, na hora que você faz a inscrição, no lado tem um sininho, você ativa lá todas, aperta o sininho, depois aperta a palavra todas, para que quando um vídeo meu for lançado, você seja avisado aí no seu celular, né, ou no seu computador, não sei. Tá certo? Então eu vou orar, eu vou fazer 2 orações, como eu costumo fazer. Eu vou fazer uma oração, depois eu vou fazer outra. Eu vou pedir que você repita a segunda, ok? Então, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu faço essa oração. Eu não sei que pessoa está me ouvindo, se é homem, se é mulher, se é criança, mas eu te peço em nome de Jesus, como diz a tua palavra no Evangelho de Marcos, lá no finalzinho, talvez num outro evangelho, dizendo que quando os discípulos iam pregando a tua palavra e se mantinham agarrados e fiéis àquela palavra, o Senhor confirmava a tua palavra na boca dos discípulos por meio de sinais que se seguiam. Eu te peço em nome de Jesus que a partir do momento, pode até ser agora, Senhor, nesse momento que eu estou orando, eu te peço em nome de Jesus, como os apóstolos oraram em Atos capítulo 4, quando for invocado o nome de Jesus, que o Senhor estenda a mão, a tua mão, sobre a vida da pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que a tua mão seja estendida para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Senhor, eu estou te pedindo para que o Senhor faça coisas extraordinárias acontecer, coisas tremendas, que só o Senhor pode fazer, Pai. Eu não posso, ninguém pode, mas o Senhor pode. Então faz isso acontecer quando o nome de Jesus for invocado, Senhor, para que se saiba que a tua palavra é a verdade e que não há outro Deus a não ser o Senhor, o único Deus verdadeiro. E que a tua palavra é verdade, Pai, e que o Senhor é um Deus que não pode mentir, e que se importa com o ser humano e que atende o seu pedido de socorro. Eu te peço em nome de Jesus. Agora você vai fazer a segunda oração comigo, que não é necessariamente uma oração. Se você está passando por você tem uma dor, um problema no seu corpo, eu vou te pedir que você coloque a sua mão. Você pode colocar a mão no coração, se não for possível você colocar a mão na dor, na doença. Se você quiser colocar a mão sobre a cabeça, uma mão, as duas, não tem problema. Você pode colocar aqui na testa, né? Você pode, não importa, ok? Se você estiver passando por um problema de respiração, se você de repente está no local que você está com oxigênio, né? E você sabe do que eu estou falando. Pode ser um problema na perna, pode ser um osso quebrado, o que quer que seja, pode ser uma coisa impossível. E na verdade, nós só vamos orar por coisas impossíveis. Deus, ele faz coisas impossíveis. As coisas possíveis, Deus deixou para nós fazermos, ok? Então, se há algo impossível na sua vida, que ninguém pode fazer e que você sabe que só Jesus pode fazer, eu vou te pedir para você repetir essas palavras comigo. E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa, até para as pessoas que de repente quiserem me contestar, me criticar. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, né, Deus tem feito coisas acontecer. Deus tem feito milagres acontecer e do jeito que eu falo, não é porque sou eu, qualquer um pode fazer. Jesus disse para aquele homem, seja feito conforme a tua fé. A fé daquele homem, não era de uma outra pessoa. Então Deus vai atender a nossa oração, nós não vamos dar ordens a Deus, nós não vamos sair da palavra de Deus, eu vou fazer o mesmo que está em Marcos capítulo 11, 22 a 24, e vou seguir a mesma coisa que Paulo fez em Atos 16,
e que Pedro e João fizeram em Atos capítulo 3. Nós vamos nos voltar para uma coisa e nós vamos ordenar para que essa coisa nos obedeça, no nome de Jesus, conforme João capítulo 14, versículo 12 e 13. Tá? João 14, 12 e 13. Então, junta todos esses textos aí, depois você confere, se apropria desses textos, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Então você, com a sua mão, onde você está aí, você pode estender a mão para a sua casa, para a direção, uma localidade, você pode, se for em relação a você, você pode colocar a mão na pessoa também, que você quer que Deus toque, e você vai repetir da seguinte forma, olha só, em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que tem o nome sobre todos os nomes, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu me volto contra você, doença, dor, angústia, medo, sofrimento, temor. Em nome de Jesus Cristo, ouça minha voz. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, eu te mando em nome de Jesus, sai do meu corpo agora. Sai do corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, doença, sai daí agora. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, espírito, sai daí agora. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, espírito de doença, sai daí agora. Doença, deixa o corpo dessa pessoa. Espírito de enfermidade, solta o corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu estou mandando, eu estou dando uma ordem. Em nome de Jesus Cristo, meu corpo fica sarado. Meu corpo fica livre. Dor, suma em nome de Jesus. Doença, sai agora. Ferida, seja curada. Sare ferida em nome de Jesus. Osso do corpo, coluna, seja curada. Osso volta para o lugar. Enfermidade sai. Sai inflamação em nome de Jesus. Sai infecção em nome de Jesus. Pulmões voltem a respirar normalmente. Em nome de Jesus, pulmões fiquem curados. Em nome de Jesus, doença, sai do meu corpo, doença, em nome de Jesus, abandona o meu corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Olha só, deixa eu explicar para fechar esse vídeo. Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Eu dei uma ordem a uma coisa, em nome de Jesus Cristo, para que ela me obedecesse, não a minha voz, mas a minha voz em nome de Jesus Cristo. E eu estou fazendo simplesmente o que Jesus disse que poderíamos fazer. Marcos 11, 22 a 24. Marcos 11, 22 a 24. João 14, versículo 12 e 13. É isso. Você pode mudar essa segunda oração, você pode mudar a forma como você vai se dirigir àquilo que você quer que saia. E creia que no nome de Jesus Cristo, essa coisa vai obedecer a sua voz. Porque você está dando uma ordem em nome de Jesus Cristo. E o poder de Jesus vai se revelar porque ele disse que assim seria. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Tá? A palavra de Deus é a verdade. Só Deus não pode mentir. Creia em Jesus. Creia na palavra de Jesus. Tenha fé em Deus e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você pode fazer a mesma coisa, você pode orar a Deus, depois você pode ordenar, crendo que Deus já respondeu aquela oração que você fez lá. Quando você der uma ordem, Deus vai fazer com que aquilo que você está falando aconteça. Não porque você é um superman, super crente, um X-Men, um mutante. Não, porque a palavra de Deus é verdade. A partir do momento que você faz isso, Jesus toma a sua palavra. Se estiver em conformidade com a palavra de Deus, Jesus vai cumprir e vai mostrar o seu poder e vai mostrar que ele está vivo. Tá? A resposta à oração é também uma prova de que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, por isso que Jesus vai ouvir essa oração, por isso que Jesus vai honrar a sua fé quando você se voltar contra alguma coisa que você quer que saia no poder do nome de Jesus. Jesus vai fazer acontecer para mostrar que ele está vivo e que a sua palavra é verdade, ok? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir.